A águia careca, Haliaetus leucocephalus, é uma ave de rapina encontrada na América do Norte. É uma águia marinha e possui duas subespécies conhecidas. Sua área de distribuição inclui a maior parte do Canadá e Alasca, todos os Estados Unidos contíguos e o norte do México. Ela é encontrada perto de grandes corpos de água aberta com uma oferta abundante de alimentos e árvores de crescimento antigo para nidificação. As águias carecas não são carecas, o nome deriva de um significado mais antigo da palavra, cabeça branca. Os adultos são principalmente marrons com cabeça e cauda brancas. Os sexos têm plumagem idêntica, mas as fêmeas são cerca de 25% maiores que os machos. O bico amarelo é grande e curvado. A plumagem dos imaturos é marrom. A águia careca é a ave nacional dos Estados Unidos da América e aparece em seu selo. No final do século XX, ela estava à beira da extinção nos Estados Unidos contíguos. As populações se recuperaram desde então, e o status da espécie foi elevado de em perigo para ameaçado em 1995, sendo posteriormente removida da lista em 2007. A águia careca é um voador poderoso e plano em correntes de convecção térmica. Ela atinge velocidades de 56 a 70 km por hora quando plana e bate as asas, e cerca de 48 km por hora quando carrega peixes. Sua velocidade de mergulho varia de 120 a 160 km por hora, embora ela raramente mergulhe verticalmente. Apesar de ser morfologicamente menos bem adaptada ao voo rápido do que as águias douradas, especialmente durante os mergulhos, a águia careca é considerada surpreendentemente manobrável em voo. Águias carecas também foram registradas alcançando e depois mergulhando sob gansos em voo, virando e lançando suas garras no peito da outra ave. Ela é parcialmente migratória, dependendo da localização. Se o território tiver acesso à água aberta, ela permanece lá o ano todo, mas se o corpo d'água congelar no inverno, tornando impossível obter comida, ela migra para o sul ou para a costa. Alguns grupos populacionais estão sujeitos à dispersão pós-reprodução, principalmente os jovens. Águias da Flórida, por exemplo, dispersam-se para o norte no verão. A águia careca seleciona rotas de migração que tiram proveito de térmicas, correntes ascendentes e recursos alimentares. A migração geralmente ocorre durante o dia. A águia careca é um carnívoro oportunista com a capacidade de consumir uma grande variedade de presas. Peixes frequentemente compõem a maior parte da dieta da águia em sua área de distribuição. Em 20 estudos de hábitos alimentares realizados em sua área de distribuição, os peixes compreendiam 56% da dieta de águias que estavam nidificando, aves 28%, mamíferos 14% e outras presas 2%. Mais de 400 espécies são conhecidas por fazer parte do espectro de presas da águia careca. Para caçar peixes, a águia mergulha sobre a água e pega o peixe com as garras. Ela come segurando o peixe em uma garra e rasgando a carne com a outra. Águias têm estruturas em seus dedos chamadas esporões que lhes permitem agarrar peixes. Estima-se que a força de agarrar, libras por polegada quadrada, da águia careca é 10 vezes maior do que a de um humano. Águias carecas podem voar com peixes pelo menos do peso delas próprias, mas se o peixe for muito pesado para levantar, a águia pode ser arrastada para a água. Águias carecas conseguem nadar, em alguns casos arrastando a presa até a margem com suas garras, mas algumas águias se afogam ou sofrem de hipotermia. Muitas fontes afirmam que águias carecas, como todas as águias grandes, não conseguem normalmente decolar carregando uma presa com mais da metade do seu próprio peso, a menos que sejam auxiliadas por condições de vento favoráveis. Em diversas ocasiões, quando grandes presas, como peixes grandes, incluindo salmão maduro ou gansos, são atacadas, águias foram vistas fazendo contato e então arrastando a presa em um voo cansativo e baixo sobre a água até uma margem, onde então finalizam e desmembram a presa. Quando a comida é abundante, uma águia pode se saciar armazenando até 1 kg de comida em uma bolsa na garganta chamada de papo. O ato de se saciar permite que a ave jejue por vários dias se a comida se tornar indisponível. Ocasionalmente, as águias carecas podem caçar cooperativamente ao confrontar presas, especialmente presas relativamente grandes, como lebres ou garças, com uma ave distrair a presa potencial, enquanto a outra vem por trás para emboscá-la. Ao caçar aves aquáticas, as águias carecas voam repetidamente em direção ao alvo e fazem com que ele mergulhe repetidamente, na esperança de exaurir a vítima para que possa ser capturada.
Quando caçam presas concentradas, uma captura bem-sucedida muitas vezes resulta na águia caçadora sendo perseguida por outras águias e precisando encontrar um local isolado para consumir a presa, se conseguir carregá-la com sucesso. Elas obtêm grande parte de sua comida como carniça ou através de uma prática conhecida como cleptoparasitismo, onde roubam a presa de outros predadores. Devido aos seus hábitos alimentares, as águias carecas são frequentemente vistas de forma negativa pelos seres humanos. Graças à sua habilidade superior de busca e experiência, os adultos geralmente têm maior probabilidade de caçar presas vivas do que as águias imaturas, que muitas vezes obtêm sua comida através de carniças. Eles não são muito seletivos quanto à condição ou origem, seja fornecida por humanos, outros animais, acidentes automobilísticos ou causas naturais, da presença de um cadáver, mas evitam comer carniça onde as perturbações causadas por humanos são frequentes. Eles procuram carniça de até o tamanho de baleias, embora os cadáveres de ungulados e peixes grandes pareçam ser preferidos. As aves aquáticas que se reúnem no inverno são frequentemente exploradas para carcaças a serem limpas por águias imaturas em clima severo de inverno. As águias carecas também podem se alimentar de materiais encontrados ou roubados de acampamentos, piqueniques e lixões. O uso de lixões é habitual principalmente no Alasca, e em plantas de processamento de peixes. As águias carecas atingem a maturidade sexual aos 4 ou 5 anos de idade. Quando são maduras o suficiente para se reproduzirem, muitas vezes retornam à área onde nasceram. Acredita-se que as águias carecas se acasalem para toda a vida. No entanto, se um membro de um par morrer ou desaparecer, o sobrevivente escolherá um novo parceiro. Pares que repetidamente falham nas tentativas de reprodução podem se separar e procurar novos parceiros. O cortejo da águia careca envolve chamados e exibições de voo elaborados pelos machos. O voo inclui mergulhos, perseguições e cambalhotas, durante as quais voam alto, travam as garras e caem livres, separando-se antes de atingir o solo. Geralmente, um território defendido por um casal maduro tem de 1 a 2 km de habitat à beira da água. Comparadas à maioria das outras aves de rapina, que em sua maioria nidificam em abril ou maio, as águias carecas são reprodutoras precoces. A construção do ninho ou o reforço dele geralmente ocorre até meados de fevereiro. A postura de ovos geralmente ocorre no final de fevereiro, às vezes durante a neve profunda no norte, e a incubação é geralmente de meados de março a início de maio. Os ovos eclodem de meados de abril a início de maio, e os jovens alçam voo no final de junho ou início de julho. O ninho é o maior de qualquer ave na América do Norte. Ele é usado repetidamente ao longo de muitos anos e com a adição de novo material a cada ano, pode eventualmente atingir até 4 metros de profundidade, 2,5 metros de largura. Geralmente, os ninhos são usados por menos de 5 anos, pois eles desabam em tempestades ou quebram os galhos que sustentam devido ao seu peso excessivo. No entanto, um ninho no meio oeste foi continuamente ocupado por pelo menos 34 anos. O ninho é construído com galhos, geralmente em árvores grandes encontradas perto da água. Quando reproduzem em áreas sem árvores, a águia careca faz o ninho no chão, como foi registrado principalmente em áreas isoladas de predadores terrestres, como a ilha de Anchieta no Alasca. As águias botam de 1 a 3 ovos por ano, sendo 2 o número típico. Raramente, foram encontrados 4 ovos nos ninhos, mas isso pode ser um caso excepcional de poliginia. Águias em cativeiro foram capazes de botar até 7 ovos. É raro que todos os 3 filhotes alcancem com sucesso o estágio de juvenil. O filhote mais velho muitas vezes tem a vantagem de tamanho maior e voz mais alta, o que tende a atrair a atenção dos pais. Às vezes, como é registrado em muitas aves de rapina de grande porte, o filhote mais velho às vezes ataca e mata seus irmãos mais novos, especialmente no início do período de nidificação, quando suas diferenças de tamanho são maiores. No entanto, quase metade das águias carecas conhecidas produz 2 filhotes, mais raramente 3, ao contrário de algumas outras espécies de águias. Tanto o macho quanto a fêmea se revezam na incubação dos ovos, mas a fêmea faz a maior parte do tempo de incubação. O pai que não está incubando caça comida ou procura material de nidificação durante essa fase. Durante as primeiras 2 a 3 semanas do período de filhotes, pelo menos um adulto está no ninho quase 100% do tempo. Depois de 5 a 6 semanas, a presença dos pais geralmente diminui consideravelmente, com os pais frequentemente pousando em árvores próximas. Um filhote de águia careca pode ganhar até 170 gramas por dia, a taxa de crescimento mais rápida de qualquer ave da América do Norte.
Os jovens filhotes pegam e manipulam galhos, brincam de cabo de guerra uns com os outros, praticam segurar objetos em suas garras e esticam e batem as asas. Com 8 semanas, os filhotes são fortes o suficiente para bater as asas, levantar os pés da plataforma do ninho e subir no ar. Os jovens saem do ninho em qualquer lugar entre 8 e 14 semanas de idade, mas permanecem perto do ninho e são cuidados pelos pais por mais 6 semanas. A data de partida pode variar devido aos efeitos do sexo e da ordem de nascimento no crescimento e desenvolvimento. Pelos 4 anos seguintes, as águias imaturas vagam amplamente em busca de comida até adquirirem a plumagem adulta e estarem aptas para se reproduzir. Em raras ocasiões, águias carecas foram observadas adotando outros filhotes de rapina em seus ninhos, como visto em 2017 por um par de águias no Santuário de Aves Migratórias de Shoal Harbour, perto de Sydney, na Colômbia Britânica. Acredita-se que o par de águias em questão tenha levado um jovem gavião de rabo vermelho de volta para seu ninho, presumivelmente como presa, onde o filhote foi aceito na família pelos pais e pelos 3 filhotes das águias. O gavião, apelidado de Spunk pelos biólogos que monitoravam o ninho, conseguiu sair do ninho com sucesso. A expectativa de vida média das águias carecas na natureza é de aproximadamente 20 anos, com o registro mais antigo confirmado de um indivíduo com 38 anos de idade. Em cativeiro, essas aves costumam viver um pouco mais, como evidenciado por um caso em Nova York, onde um indivíduo cativo viveu quase 50 anos. Assim como o tamanho, a expectativa de vida média de uma população de águias parece ser influenciada pela sua localização e acesso à presa. Devido à diminuição da perseguição, a mortalidade de adultos é bastante baixa. Por exemplo, em um estudo com águias na Flórida, foi relatada uma taxa de sobrevivência anual de 100% para águias carecas adultas. Mesmo no Prince William Sound, no Alasca, onde o derramamento de petróleo do Exxon Valdez afetou negativamente as águias, os adultos tinham uma taxa de sobrevivência anual de 88%. Entre 1963 e 1984, em uma área investigada pelo National Wildlife Health Center, de 1.428 indivíduos, 23% morreram de trauma, principalmente devido ao impacto com fios e veículos, 22% morreram de tiros, 11% morreram de envenenamento, 9% morreram de eletrocução, 5% morreram em armadilhas, 8% morreram de emaciação, e 2% morreram de doenças, enquanto a causa da morte foi indeterminada em 20% dos casos. Nesse estudo, 68% das mortes foram causadas por seres humanos. A maioria das mortes não relacionadas a seres humanos envolve filhotes ou ovos. Cerca de metade das águias sobrevive ao primeiro ano, mas na área da Baía de Chesapeake, 100% dos 39 filhotes marcados com rádio sobreviveram até o primeiro ano. As mortes de filhotes ou ovos podem ser atribuídas a colapsos de ninhos, fome, agressões entre irmãos ou condições climáticas adversas. A predação é outra causa significativa de mortalidade de ovos e filhotes, com predadores de ninhos incluindo gaivotas grandes, corvos, glutões, pecanias, gaviões de rabo vermelho, corujas, outras águias, linces vermelhos americanos, ursos negros americanos e guaxinins. Se a comida está escassa, os pais podem passar menos tempo no ninho, resultando em menos proteção. Os filhotes de ninho geralmente estão a salvo da predação por carnívoros terrestres, mas as raposas do Ártico ocasionalmente roubavam filhotes no chão, antes de serem extirpadas da ilha de Anchitka, no Alasca. A águia careca defende seu ninho ferozmente contra todos os invasores e até repeliu ataques de ursos, incluindo um incidente em que uma águia careca derrubou um urso negro de uma árvore enquanto ele tentava subir para pegar filhotes no ninho. Em um momento, a águia careca era comum em grande parte do continente, mas foi gravemente afetada na metade do século XX por vários fatores, incluindo o afinamento das cascas de ovos atribuído ao uso do pesticida DDT. Águias carecas, como muitas aves de rapina, foram particularmente afetadas pelo DDT devido à biomagnificação. Embora o DDT em si não fosse fatal para as aves adultas, interferia no metabolismo de cálcio, tornando-as estéreis ou incapazes de botar ovos saudáveis, muitos dos quais eram frágeis demais para resistir ao peso de um adulto incubando, tornando a eclosão quase impossível. Estima-se que no início do século XVIII, a população de águias carecas era de 300 mil a 500 mil, mas, na década de 1950, havia apenas 412 pares nidificantes nos 48 estados contíguos dos Estados Unidos. Outros fatores que contribuíram para a redução da população de águias carecas incluem a perda de habitat adequado, bem como a caça legal e ilegal.
Em 1930, um ornitólogo de Nova York relatou que cerca de 70 mil águias carecas haviam sido abatidas no território do Alasca nos 12 anos anteriores. Muitos caçadores mataram águias carecas sob a crença errônea de que elas pegavam cordeiros jovens e até crianças com suas garras, embora as aves fossem inocentes na maioria desses supostos atos de predação. A caça ilegal foi apontada como a principal causa de mortalidade direta em águias carecas adultas e imaturas pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos em 1978. Outras principais causas de morte em águias carecas incluem poluição por chumbo, envenenamento, colisões com veículos automotores e eletrocução por fios de alta tensão. Um estudo publicado em 2022 na revista Science descobriu que mais da metade das águias carecas adultas em 38 estados dos Estados Unidos estava envenenada por chumbo, muitas vezes por se alimentarem de carcaças de animais abatidos por caçadores. Com regulamentações em vigor e a proibição do DDT, a população de águias carecas tem se recuperado e está aumentando em concentrações em todo o território dos Estados Unidos e Canadá, especialmente perto de grandes corpos d'água. A espécie foi retirada da lista de espécies ameaçadas nos Estados Unidos em 1995 e tem sido designada como de preocupação mínima na lista vermelha da IUCN. Apesar de desafios contínuos, como a mortalidade por envenenamento por chumbo e colisões com turbinas eólicas, as águias carecas estão desfrutando de um retorno saudável.